Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui à nossa aula de filosofia. Eu sou o professor Luiz Cláudio, professor de filosofia aqui do Centro de Mídias. E vamos agora então verificar aí qual é o conteúdo da nossa aula. Então nós estamos na aula 2, o objeto do conhecimento é a crítica da modernidade e o detalhamento, crítica à modernidade, a crise da modernidade e os tempos líquidos. Então esses aqui são nossos conteúdos e vamos agora para a nossa aula. Muito bem, então vamos aqui para a nossa aula de filosofia. Nós vamos falar hoje de um assunto muito importante, né? Vamos fazer aqui uma reflexão histórica, sociológica e, claro, filosófica sobre a modernidade. O que é isso? O que significa a modernidade, né? Então, na verdade, nós vamos fazer aqui uma leitura lembrando desse período moderno, mas que ele está em fase de transição, ele está em fase de mudança, de passagem. Então, houve toda uma reflexão, toda uma discussão em torno do que é a modernidade e de um período que nós hoje chamamos de pós-modernidade. E quem somos nós, então, dentro dessa questão, dessa situação aí? Nós somos o quê? Nós somos contemporâneos de uma mudança de época. O que é uma mudança de época? Vocês podem ver nessa imagem aí, ó, na década de 90, por exemplo, só fazendo uma comparação, né, para a gente entender a época, nós temos aí, ó, o que uma criança, né, brincava? Qual era o seu recurso? Brincava de papagaio, de peteca, né? Era uma dinâmica, né, lúdica, de brincadeiras que estavam mais voltadas para questões mais práticas, concretas ali. Já no século XXI, quando nós estamos aí no ano 2015, né, para frente, nós já temos então a era da informática, dos celulares e etc, né? Então nós estamos aí com outra forma, né, de lidar com a questão lúdica na sociedade. Só para exemplificar para vocês essa mudança de época que nós vivemos. Então nós vamos fazer uma crítica à modernidade a partir da leitura de um grande sociólogo, né, francês, né, já faleceu ano passado ele, é o Alain de Touraine. Touraine, ele vai dizer que existe aí uma separação hoje entre a razão e o sujeito. É o que nós chamamos de racionalidade e subjetividade, né? Então, o Touraine, ele vai, então, esse francês aí, ele vai criar, então, toda uma teoria, né, numa obra chamada Crítica da Modernidade, que é essa obra aí, onde ele vai, então, nos apontar aí algumas pistas para que nós possamos entender, então, por que essa modernidade está em crise. Por que ele faz essa crítica? E o que é a pós-modernidade? Tá bom, pessoal? Então essa aqui, nós vamos partir da ideia desse pensador. Ele era um sociólogo, né? Nós vamos partir da ideia da reflexão dele, como nossa fonte de pesquisa, né? Só para a gente entender de onde está vindo a fonte aí. Então vamos começar aqui fazendo o seguinte, ó. Quem é o sujeito da modernidade, né? Quem é o sujeito histórico? Como é que é esse sujeito histórico? Nós vivemos no mundo, nós estamos nesse mundo, nós vivemos dentro de uma sociedade, nós vivemos em grupos, nós vivemos em comunidades, e nós vivemos dentro de vários períodos da história. Então, vocês conhecem aí, né, os períodos que nós já passamos, né, desde a Antiguidade, a Idade Média. Agora nós estamos aqui falando da modernidade e da pós-modernidade, como já se fala hoje. Agora, independente do período que está passando, quem protagoniza esses momentos, quem vivencia, quem faz a experiência histórica do mundo é o sujeito, é o ser humano, né? Daquele lugar, daquele país, daquela cultura. Esse é o sujeito histórico. Ele está situado no tempo e no espaço. Então ele não é um sujeito abstrato, ele é muito concreto, muito real.
Agora, esse sujeito, ele tem uma maneira de pensar na sua época. Né? Hoje, o ser humano de hoje, o sujeito histórico de hoje, ele não pensa, né, como o sujeito histórico da Idade Média. Se nós formos falar de décadas, nossos avós e bisavós já tinham uma maneira de pensar o mundo, a realidade, que já é diferente desse mundo de hoje, né, que nós estamos aí dentro de um contexto da modernidade, da industrial, né, da informatização, da robótica, e olha só as coisas ampliando, né? Então vamos falar um pouco desse sujeito histórico que vive na modernidade. Vamos lá. Ó. Então veja bem, ele vai dizer que a modernidade ela está em crise, né? É uma crise da modernidade. Esse mundo moderno, ele teve alguns fatores que foram determinantes e que nós reconhecemos facilmente quando a gente lê na história. Quais são esses fatores determinantes que nós caracterizamos que seja um mundo, que era a modernidade, né? Que era um mundo moderno? Então vamos ver aqui alguns desses fatores, né? Olha, o Renascimento. Então vocês estudam o Renascimento cultural, o Renascimento histórico, o Renascimento artístico. Nesse início da modernidade, o Renascimento e o Iluminismo, ele vai trazer então essa glória da razão humana, de que a partir de agora as artes, a filosofia, a música, né, a arquitetura, todos os âmbitos da cultura, elas podem então estar vivendo uma época de ouro, né, uma época de esplendor, que é o Renascimento. Nós estamos aqui saindo da Idade das Trevas, né, como era chamada aí a Idade Medieval. Então vejam bem a mente desse sujeito histórico do período moderno, do início do período moderno, tá arejado por outros olhares, né? Então nós temos aqui o Renascimento. Outro também que nós temos aqui, outro fator também determinante, foi a Reforma Protestante. Por que ela foi determinante? Porque a Reforma Protestante, de uma certa forma, ela ajudou o quê? Ajudou a ter um outro olhar sobre o ser humano em relação ao transcendente. Como é que o ser humano se relaciona com os deuses, com Deus, com esse lado mais espiritual da vida, né? Então a Reforma Protestante ela vai então trazer aí uma ruptura dentro da igreja, somente com a igreja católica, né? Vai vir aí o luteranismo, o calvinismo, uma outra maneira também de viver a religião, e aí vai surgir várias igrejas, denominações religiosas. Isso tudo vai influenciar a mente e o comportamento do ser humano histórico daquele período, né? Então, a Reforma Protestante, então, ela vai causar essa ruptura com a Igreja Católica, que até então era dominante, né, o seu pensamento, a sua doutrina, e o homem, então, vai ter outras formas também de lidar, né, com a religião. E um outro ponto ainda é a Revolução Industrial, que também é tão importante quanto ao Renascimento e a Reforma Protestante. Porque com a Revolução Industrial, o homem passou então o quê? O homem passou a entrar no mundo do trabalho das indústrias, né? Então, aquela parte mais artesanal, né, manufatureira, tudo aquilo está chegando ao fim, vai diminuindo, perdendo força. E o advento da indústria, da industrialização, né, marca aí o surgimento das fábricas, do operário, do trabalhador, dos patrões. Cria também uma nova configuração social de organização do ser humano no seu espaço, nessa busca de conquista por um espaço no mundo. Né? Dessa vez agora, não mais feudal, né? Não mais só escravista, mas também agora com o trabalho, né? E o suor, né? O trabalho, o salário, né? A partir do seu trabalho. Então isso aqui tudo marca uma crise da modernidade, né? Uma nova forma de olhar para o mundo e para as sociedades, né? E essa crise então da modernidade, como vocês podem ver aí, ó, ela vai mexer com quem? Com o centro, que é o sujeito. Né? Você sabe, nós estamos aqui, o sujeito está sempre na relação com o objeto, esse objeto é o mundo, é a natureza, são as coisas. Então essa ideia de modernidade, pessoal, ela substitui Deus. Vocês lembram que na Idade Média,
nós tínhamos como centro, ali onde você vê sujeito, nós tínhamos Deus ali. Era um período chamado teocêntrico. E aqui nós estamos no período antropocêntrico. Deus é retirado do seu trono e o homem senta no seu trono sagrado com a sua razão iluminada, né, pelo iluminismo. Ela vai, então, entrar no campo da ciência, se afastando das crenças religiosas para a vida privada. Então aqui entra não mais o poder da teologia, mas o poder da física, da matemática, da ciência, como de um modo geral. Então, essa é uma crítica que está sendo feita em torno da modernidade, dessa ideia de modernidade, com essas crises que foram surgindo no seu entorno e também no seu interior, que, no final das contas, abalou com o sujeito pensante, com o sujeito do conhecimento, né? Ou seja, nós, seres humanos. Continuando então, pessoal, vocês estão seguindo bem o raciocínio, né? Vocês podem perceber que essa ideia de modernidade, portanto, ela é estreitamente associada à ideia de racionalização. Esse ponto aqui é importante a gente fazer um parêntese aqui, porque é a racionalização, né? Nós estamos falando do iluminismo, né? Nós estamos falando aí da razão, do racionalismo, do René Descartes, que trouxe toda essa ideia de que nós só podemos conhecer o mundo através da nossa razão. Então, vai haver esse renunciar, né, à razão, uma questão, é rejeitar a outra. Então, aqui nós estamos falando de quê? De fé e razão. Então, e da experiência de um modo geral. Então, nós não podemos, né? Quando nós olhamos para esses dois campos aqui, do racionalismo e do empirismo, né, nós estamos falando aqui de duas realidades diferentes. Né? Uma vai dizer que eu posso conhecer o mundo através da minha razão e só através dela eu vou descobrir o sentido das coisas, o sentido da minha própria existência, ou então através da minha experiência. A minha experiência vai me dando, né, aí elementos que vão formando a minha consciência, e ao entrar em contato com a minha consciência, é só através da experiência que eu posso conhecer o mundo. O mundo pode se dar a conhecer para a minha consciência. Então vai ficar aí esse jogo, né, que no final das contas, né, é razão e ao mesmo tempo nós falamos de experiência, né, de ciência, e nós falamos de fé e razão, religião e ciência. Então, é esse jogo, essa luta, né, essa mudança de mentalidade que está acontecendo nesse período. Esse homem que está aqui, esse ser humano aqui, ele está vivendo essas experiências, essas impressões chegam até ele, né, e ele está vivendo dentro desse contexto maior, né, de uma experiência em que a parte da razão, da racionalização, ela é mais fundamental aqui nesse momento, né? Nós chamamos de a glória da razão. A razão, ela promete, então, dar conta da resposta para todos os problemas da humanidade. Desde os problemas financeiros, econômicos, problemas políticos, né? Há também problemas científicos, como a criação e invenção de coisas para melhorar a vida do ser humano, a cura de doenças. Então, o ser humano é uma promessa de uma vida mais longa para o ser humano, através da ciência e através da razão, se desprendendo, né, da religião, que muitas vezes ali deixava o ser humano privado de certas relações com o mundo, né, porque tudo era voltado para Deus. Então, essa é a crítica, né, da modernidade. Tá bom, pessoal? Então, essa racionalização, como vocês podem ver aí, ó, impunha a destruição dos laços sociais, dos sentimentos, dos costumes, das crenças, né, chamadas tradicionais. Então você vê aí nessa imagem, nessa foto aí, ó, uma luz, né, uma brecha, uma chave, né? E você vê que existem vários caminhos confusos na sua volta,
Esse era o mundo que está desmoronando e o homem parece que está entrando assim numa chave que ele ainda não era muito conhecida para ele, porque a chave universal era a chave Deus. Agora ele está entrando na chave universal, que ele vai chamar de ciência, e que, por si só, pela sua capacidade cognitiva, pela sua razão, ele pode, então, encontrar esse caminho da luz aí, né? E isso aí pode se misturar com as suas relações, com os seus sentimentos, com os seus costumes, com suas crenças, né, tradicionais. Então, é muita coisa que ele vai encontrar do lado de lá. Então, você percebe que ele está entrando num mundo novo. Por isso que nós falamos lá, né, de uma mudança de época. Né, uma mudança de época. Não é uma época de mudança. Cada época acontecem mudanças ali dentro. Mas quando a gente está falando de períodos históricos, nós estamos dando salto, né, do cosmocentrismo, onde o centro era o cosmo, a natureza. Quando a gente fala do teocentrismo, quando Deus está no centro. E quando nós falamos de antropocentrismo, enquanto o homem no centro, vocês percebem que aí não são épocas, mudanças de épocas ali, né? Então está havendo ali, né, uma época de mudança. Então a coisa se inverte. Épocas de mudanças e mudanças de época. Não é verdade? Então, para vocês perceberem que o ser humano está, então, entrando numa nova era, né, de visão de mundo, de experiência com o mundo, consigo mesmo, através da ciência que vem prometendo trazer as respostas para os seus problemas. Então, a modernidade, então, ela vai entrar nessa crise. Tem início aí a revolução científica, com os pensadores cientistas, com os filósofos da ciência, que vão pensar também o mundo também a partir dessa ótica da ciência. E como poderíamos chamá-los, então, na época? Então, nós temos aí o Copérnico, o Galileu, o Descartes, o Newton, né, que a gente conhece aí na história. São homens que não são apenas filósofos. Eles são filósofos, são cientistas, são artistas. Né? Então, nessa época aí, você pode perceber que esse sujeito histórico, que se descobre enquanto um ser racional, que tem autonomia para descobrir, para inventar, para criar com mais liberdade, né? Ele não precisa agora buscar o aval da igreja, né? A própria comunidade científica, ela vai então dar esse aval para suas pesquisas, para os seus inventos, para suas descobertas. Então esses homens, eles vão aventurar, né? Então você vai ver aí gente como o Galileu Galilei, você vai ver aí o próprio Leonardo da Vinci, né? O cara era músico, era artista, ele era inventor, né? Então eles navegavam aí em várias áreas do conhecimento, né? Por causa dessa glória da razão. E que de fato era importante, né? Tem a sua importância aí. Só que tem um detalhe que a gente vai entrar agora, que o que tudo isso então causou no homem moderno e no homem pós-moderno, né? No homem de hoje. O que isso causou na mente do homem? Quais são então os impactos, as reações, as mudanças que ocasionaram nas sociedades modernas e pós-modernas? Aí nós vamos chamar agora, convidar um outro sociólogo, também filósofo, que também já faleceu também, que é o sociólogo polonês Zygmunt Bauman. Então, Bauman, ele também é contemporâneo, né, de Alain de Torrent. Eles vão juntos, então, eles pensam essas sociedades na França e no mundo. E o Bauman, ele vai ser importante nesse processo, porque ele vai criar, né, uma ideia que ele vai chamar de modernidade líquida. O que é modernidade líquida, né? Então, vocês podem ver aí
quando a gente fala de líquida, nós estamos falando de água, né? Estamos falando de uma coisa que ninguém consegue pegar, palpar, né, direito. Se você colocar um copo de água na sua mão, aquela água vai, né, perpassar seus dedos ali, vai vazar, porque não tem nenhuma segurança. Então, nessa crítica da modernidade, o Bauman vai falar que nós vivemos agora num mundo líquido. O que é esse mundo líquido para Bauman? É a época atual em que nós vivemos, nesses séculos que nós vivemos hoje, né? Então, o Bauman vai dizer que nós vivemos num mundo que não é mais sólido como eram os tempos anteriores. Traziam, apesar de todos os seus problemas também, as suas dificuldades, a sua maneira de ver o mundo, mas ele considerava como se fosse um mundo mais sólido. As pessoas sabiam de onde estavam pisando, as pessoas sabiam, né, da real situação na qual se encontravam. As pessoas tinham mais segurança. Ou tinham segurança na religião, ou tinham segurança na ciência, mas tinham segurança. Ou seja, era um mundo mais sólido. E esse mundo líquido, então, olha, nessa época que toda a fixidez, né, de fixação, né, e todos os referenciais morais da época anterior, que nós chamamos de modernidade sólida, eles são retirados do palco, do cenário, para dar espaço à lógica do agora chamado consumo, do gozo e da artificialidade. Olha só como é forte, né, essas colocações do Zygmunt Bauman. Por que esse mundo ele é um mundo líquido? Então, se você você vai na geladeira e pega lá um pedaço, uma forma de gelo, você vai colocar na sua mão, você vai ter gelo, cubo de gelo, né? Ou o formato que você colocou lá. Mas é uma coisa sólida. Você consegue segurar, consegue jogar, né? Agora, se deixar na sua mão no sol, claro, ela vai derreter e vai desaparecer, vai sair, né? O mundo líquido. Então, não tem mais essa fixidez, essa segurança, esse suporte que eram encontrados ainda em tempos, né, atrás. Agora não, agora o momento é um momento de total insegurança. O Bauman vai dizer que nós vivemos nesse mundo da incerteza, né, das inseguranças, onde o mundo está muito artificializado. As amizades, né, não são mais uma amizade real, mas é uma amizade virtual, por exemplo. Ele fala, né, que ele tinha, na época, já tinha mais de 90 anos, né, antes de morrer. Ele dizia que ele tinha 5, 6, 7 amigos na vida dele, né? 3, 4, 5 amigos. Com um homem de 90 anos, imaginem só. E hoje você vê um garoto, uma garota de 16 anos, diz que tem centenas, milhares de amigos. Então ele diz que é essa visão líquida do mundo. O que é amizade? Aí a filosofia vem, mas o que é ser amigo? O que é amizade realmente? Qual é a segurança que existe nessas amizades? No amor, o que é o amor hoje? O que é namorar? Então, várias palavras foram surgindo, né, em torno dessa questão. Por quê? Porque é um mundo líquido. É um mundo que as coisas vão embora com muita rapidez. É um mundo também do descartável, né? Então vamos lá, vamos continuar aqui, ó. Então ele vai dizer que quando não há mais tais referenciais, a vida passa a ser entendida como projeto individual. Então aqui é um ponto importante, por quê? Por que ele é individual, então, esse projeto? Cada um agora determina a sua vida. Cada um agora na sua subjetividade, né? Cada um vai, então, determinar aquilo que quer, aquilo que gosta, aquilo que pensa. Então, cada um vai ter o seu projetinho individual. Não há mais um projeto coletivo que dava segurança para as pessoas. Agora é um projeto individual. E nesse projeto individual, quando você olha para a multidão, né, você percebe cada um lutando pelo seu espaço.
E nessa luta pelo espaço, muitas pessoas se frustram. Porque tem muitas coisas que são coletivas, não são individuais. As pessoas ficam tristes, deprimidas, ansiosas, né? E aí também depois o Freud, né, pegou muito isso, né, na sua época da psicanálise lá, analisando a questão das neuroses, né? Então nós vamos ver que o ser humano se torna essa pessoa doente. Então, e quais são então esses referenciais? A classe. As pessoas perdem a dimensão que vivem no mundo de classes sociais. E que não adianta, porque o mundo é dividido em classes. Pobres, ricos, milionários, bilionários, e miseráveis também. Então, a pessoa decide, né? Esse projeto individual agora dentro da sua classe, né? Da religião. Eu quero sair. A religião está na prateleira. Cada um escolhe o que quer. A família, o referencial de família. Nós sabemos que hoje a sociologia mostra que nós temos... A família não é mais uma família nuclear, existem vários tipos de famílias, que também criam uma complexidade para a sociedade entender e viver isso tudo. A nacionalidade, a ideologia política. Então você vê aí que há uma confusão danada no meio de tudo isso. E essa confusão aí, ela acaba embolando lá o meio de campo da vida das pessoas. As pessoas não sabem para onde vão seguir. E às vezes hoje aí vem as redes sociais, vem outros meios aí, né, as pessoas acabam se envolvendo, né, como dizia o Bauman, nesse mundo líquido, se envolvendo nessa artificialidade, e ele perde, muitas vezes, o contato com o outro. Ele perde o valor, né, do contato com o outro na realidade concreta, naquilo que é real. Então, o real e o virtual se tornam duas coisas assim confusas, né, para o ser humano. Então, toda essa confusão, claro, ela vai, de uma certa forma, atingir esse sujeito histórico, que dentro desse mundo líquido ele vai se sentir inseguro, perdido. Esse é o mundo que o Bauman diz que vive hoje. A juventude de hoje, nossos jovens, nas comunidades, onde nós estivermos, né, a criança, o jovem, o adulto, o idoso, hoje está tudo muito confuso, né, dentro desse mundo. Quem é quem aí? Como é que vive cada um dessas gerações no mundo de hoje? Então ele vai dizer que esse mundo de hoje as pessoas vivem nessa confusão, perdidos, na verdade. E para a gente ir finalizando aqui, pessoal, a nossa aula, nós temos aqui ainda que ele vai falar no campo do sentimento, ele vai falar desse amor líquido, né? Se tudo é líquido, se o mundo é líquido, a sociedade é líquida, as relações também se tornam líquidas, né? Então, quer dizer, não há uma segurança também nas relações. Então não há uma instabilidade, não há uma busca de um sentido onde as pessoas querem um compromisso, né? O que há uma relação social pautada em uma responsabilidade mútua entre as partes que se relacionam, né? Então essa relação aí, essa responsabilidade das relações sociais, ela é trocada por outro tipo de relação, né, que ele vai chamar de conexão. Então hoje nós não estamos mais em relação, nós estamos nos conectando. Vamos conectar e vamos desconectar. Ele vai dizer, o Bauman diz assim, eu tenho amigos, pessoas, seguidores, né? Bom, mas no mundo sólido, eu tinha que enfrentar os meus problemas, enfrentar meu pai, meus irmãos, meus amigos. Olha, eu não gosto de você, acabou, né? Nós não somos mais amigos. Hoje em dia, você clica, te eliminei, né? Não estou mais conectado com você. Então, hoje em dia é um clique. Não existe mais o enfrentamento que ajuda o ser humano a ser mais humano, a enfrentar os seus desafios, a se tornar mais empoderado, mais seguro, a enfrentar, né, os seus problemas na vida. Hoje em dia ele não enfrenta mais. Ele foge e se esconde atrás do clique.
né? Você está excluído. Acabou. Está excluído. Você está bloqueado. Isso é a linguagem de hoje, nesse mundo líquido, né? Então, isso, de uma certa forma, perde esse sentido. E para gente finalizar aqui, os tempos são líquidos porque, assim como a água, tudo muda muito rapidamente na sociedade contemporânea. Então, nada é feito para durar. Tudo é feito de uma maneira que as coisas vão se diluir e acabar. Tá certo, pessoal? Beleza? Bacana? Então, até a nossa próxima aula.